O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dentre a Irmandade, quem se sente, chamemos um hino. Hino 241 e o 5, 15. Vamos cantar o hino 241 e depois vamos cantar o 15.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Criador. Nesta mesma comunhão, querida Irmandade, vamos cantar o hino 15. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória ao Senhor, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Quem se sente, chamemos um hino para oração. 122, hino 122, glória ao Senhor, aleluia. Vamos ver a Irmandade cantando. Vamos ouvir a voz da Irmandade também. Glória a Deus. Todo meu ser
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acabamos de cantar, irmãos, que estamos firmes nas mãos de Cristo e sobre as tempestades triunfaremos. Seremos fortes na luta, em nome do Senhor. Sigamos avante em glória, porque por Cristo somos vencedor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Bem, queridos irmãos, nesse momento nós iremos aos pés do Senhor pedir a misericórdia do nosso Deus. Gostaria de pedir ao irmão Marquinhos, o irmão pode fazer oração por nós? Nesta manhã, quem passou pela portaria pediu que fosse apresentado pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagem, acidentado, família, testemunhados. Também a irmã Zilmar precisa fazer uma cirurgia do câncer, mas está com problema na pressão. Buscar do Senhor que o Senhor possa colocar ela em liberdade da pressão e também da enfermidade do câncer. As crianças no Espaço Kids, a Sofia, que está no Espaço Kids, pede oração pela sua vovó. A Soraya pede oração pelo seu bisavô, que está com câncer. E também o João pede oração pelo seu vovô. A fé das crianças não voltará vazia, irmãos. Glória a Deus. Também vamos orar, continuar orando pela esposa do irmão Jean, irmã Luciana, irmão Rodrigo, que está em viagem, o tio do Léo, dessa congregação, que está com câncer, a Natasha, filha da irmã Roseli, pede oração pela sua casa, pelos seus filhos, Nayara e Henrique. A nossa irmã Natasha, aqui da igreja da CCA, mandou avisar a irmã que essa semana fará contato com a irmã. Também vamos orar pela irmã Arlete,
ela esteve na UTI com a Covid-19. Ela é mãe da pastora Denise, esposa do irmão Campano. Irmã Denise é uma caríssima serva de Deus, é pastora da igreja, se não me engano, Assembleia de Deus aqui em Barueri. O Senhor se usa muito dela e precisa das nossas orações pela sua mãe Arlete e por toda a sua família. Também iremos orar pela Sandra, irmã Sandra de Ibitinga, que acompanha os cultos online. Também, irmãos, o Senhor se comprazeu em recolher a Lídia, amiga do irmão Gerson, que nós estávamos orando pela enfermidade do câncer. Ela veio a falecer ontem, deixou o esposo Carlos e a filhinha Júlia, de 7 anos. Vamos orar que o Senhor console os corações e possa dar uma boa educação, um bom futuro para a Júlia também. Também continuaremos orando pela Valéria, pela irmã Maria Braga, pela Elisa Almeida, pela Ana Maria, Sônia Barreto Rufino, também pelo irmão Isaac, que essa semana irá começar um culto, uma reunião familiar na casa dele, tá certo, irmão? Perdi. Dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro começará um serviço de reunião familiar na casa dele. É Jundiaí, né, irmão Isaac? Em Jundiaí. Que Deus possa despertar a cada um de nós para começar um ponto de oração nas nossas casas, irmãos. Que o Senhor possa ser com ele, que quando ele desperta para fazer essa vontade de Deus, que as bênçãos do Senhor possam inundar a casa dele também. A nossa irmã Isabel, que temos orado por ela nos últimos cultos, que é a irmã responsável por registrar os livros de oração, ela está no 31º livro, Caderno de Oração. Ela conta os pedidos e conta também o que o Senhor tem feito na vida da igreja. Ela está transcrevendo a história da nossa exaltação. Glória ao nome santo do Senhor. Só que hoje nós iremos orar pela neta dela, pela Graziela da Silva Barbosa, que está com a atrofia cerebral, esclerose múltipla, aos 21 anos de idade. É uma enfermidade terrível. A Graziela voltou a ser criança porque a atrofia dos músculos, a atrofia das ondas cerebrais, essa enfermidade. A serva de Deus, junto à sua filha, tem cuidado da Graziela e pede as nossas orações. A igreja vai orar com fé, irmãos? A serva de Deus não perde um programa no rádio, não perde um culto online, anotando as nossas petições. Vamos orar hoje pela necessidade da serva de Deus? Glória ao nome do Senhor. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, vamos orar, perde a timidez nesta manhã, pode orar com força, em voz alta, não vai atrapalhar ninguém, mas o Senhor vai ouvir, porque desde quando eu estava ali sentado, eu já sentia a presença de Deus, e eu sei que a igreja precisa, irmão, são muitas as enfermidades, são muitos pedidos de oração, e nós temos que clamar, nós temos que buscar, porque às vezes não é com nós, não é com parente nosso, mas tem muitas pessoas necessitando das nossas orações, e que cada um hoje, nesta manhã, possa colocar o máximo que você tem, que você trouxe nesta casa, que venha orar, que venha clamar ao Senhor, para que todos esses pedidos, todas essas pessoas que acreditaram nas nossas orações e que acreditaram que através delas o Senhor vai ouvir e vai abençoar a vida da tua igreja. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã, ó Deus, aqui reunidos, prostrados de joelhos, Senhor, porque, Deus querido, nós acreditamos em Ti, Senhor.
Acreditamos, ó Pai, ó Deus, que nós nada podemos fazer, Senhor, mas quando clamamos, quando entregamos em Tuas mãos, Senhor, nós temos a certeza da vitória, ó Pai. Altíssimo Deus, coloca em Tuas mãos cada um que entrou por essas portas, Senhor. Cada um, Deus querido, que desde manhã, Senhor, já sentiu no coração a Tua presença, já sentiu o desejo de estar na Tua casa nesta manhã, ó Pai. Altíssimo Deus, desde cedo o Senhor preparou, Senhor, a aula de música, ó Deus. O Senhor preparou cada um de nós para estar aqui, ó Pai. Altíssimo Deus, o Senhor já vem falando conosco, ó Pai, desde o início deste culto. E nós cremos, Senhor, que ainda, Senhor, tem muitas coisas, ó Pai, para falar conosco nesta manhã. Ó Deus, coloca em Tuas mãos, Senhor, todos esses pedidos de oração, citado pelo nosso Senhor irmão ancião Enio, ó Pai. Ó Deus, são muitos os pedidos, ó Pai. São muitas pessoas enfermas, ó Pai. São muitas pessoas, Senhor, pedindo, Senhor, misericórdia, pedindo que o Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, entra com providência na vida dos Teus filhos, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Papai querido, ó Deus, visita nesta manhã a família, Senhor, que perdeu o seu ente querido, Senhor. Conforte o coração, Senhor. Cuida deles, ó Pai, e que esta dor, Senhor, venha se transformar em saudade, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar com eles, Senhor, em todos os dias da vida deles, ó Pai. Altíssimo Deus, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus, envia, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor, que nós só sejamos instrumentos em Tuas mãos, Senhor, e que tudo que saia da nossa boca, ó Pai, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Altíssimo Deus, se alguém aqui, Senhor, nesta manhã está triste, está, Deus querido, desesperado, Senhor, angustiado, ó Deus, ó Pai, visita nesta manhã, Senhor, tira todo o mal, Senhor, tira tudo aquilo que, Senhor, impede do Teu Filho abrir o coração para, Deus querido, ouvir a Tua palavra nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa este culto, Senhor. Abençoa, Deus querido, Pai amado, hoje à tarde, Deus querido, Pai amado, o ensaio, Senhor, da orquestra, dos músicos, Senhor, esteja com todos eles, ó Pai. Cuida dos músicos, musicistas, organistas, Senhor, de todos que aqui, Senhor, estarão presentes nesta tarde, ó Pai. Altíssimo Deus, também abençoa, Senhor, o culto da noite, das 18h30, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um, ó Deus, que já está se preparando, já está com o coração ardendo, com vontade de estar aqui, Senhor, também nesta noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta obra em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Altíssimo Deus, coloca em Tuas mãos, Senhor, também cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor. Eu não conheço, Senhor, talvez, Senhor, nunca passou, Senhor, em nossa mente quem são as pessoas, ó Pai, mas o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor sabe, ó Deus querido, que aqueles que estão nos assistindo é porque confia em Ti, é porque colocou uma causa em Tuas mãos, é porque acreditou no milagre, acreditou na providência, acreditou que mesmo não estando aqui presente, o Senhor se faz presente na vida de cada um nesta manhã. Altíssimo Deus, não deixa, Senhor, ninguém sair daqui entristecido, não deixa ninguém sair daqui com dúvida, Senhor, porque, Deus querido, a Tua palavra é clara, a Tua palavra, Senhor, conforta, a Tua palavra alivia, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra salva, Senhor, e nós estamos aqui porque nós acreditamos no milagre nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que culto maravilhoso, Senhor, continue alegrando os corações, ó Pai, e que Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, a Tua igreja venha somente glorificar o Teu santo nome.
Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, ó Senhor, que bom estar diante de Ti nesta manhã. Papai querido, Senhor, tudo isso, meu Deus, nós te pedimos e te clamamos. Talvez não seja por merecimento, mas clamamos porque nós confiamos em Ti, Senhor, e acreditamos, Senhor, no Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, 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 Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor, aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia, Deus, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória ao Criador, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos hino 390, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Querida Irmandade, irmãos, irmãs, este é o momento que nós temos a oportunidade de pagarmos os votos que fizemos ao Senhor, contar as graças alcançadas das mãos de Deus e testificar todos os favores que temos recebidos do Senhor. Em poucas palavras,
venha à frente, conte o que o Senhor fez na tua vida, que servirá de exaltação para toda a nossa Irmandade. Estamos nessa liberdade, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus. Se assim permanecer uma filha fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo dom da música, o qual o Senhor colocou no meu coração desde os 13 anos de idade, permanece até o presente momento. No tempo certo, Deus tem preparado os seus filhos para ser o meu esposo, o qual eu pedi a Deus também para ser músico. Deus preparou um músico também para ser meu esposo. Nos presenteou também com a filha Irmandade. Deus tocou no meu coração de eu contar. Eu não contei ainda nessa congregação, apesar que os irmãos daqui a pouco vai puxar minha orelha, que todo culto eu estou testemunhando. Irmandade, eu vou contar bem resumidamente para não perder o tempo, para outras irmandades também poder estar testemunhando. Eu nasci num lar cristão, na congregação cristã no Brasil. Minha mãe e meu pai porteiros, eu e meu irmão músico na congregação. Irmandade, com 13 anos de idade, eu fui organista oficializada. Com 19 anos de idade, levantaram a calúnia muito grande, Irmandade, que eu tinha uma difamação, uma fofoca muito grande, que eu tinha adulterado, que eu tinha pecado de morte, Irmandade. E isso não tinha acontecido porque minha mãe e meus pais sempre foram muito rígidos com a gente, com nós quatro. Irmandade, ali grande foi a tristeza do meu coração, quando aquele ancião, aquele cooperador, chegaram em mim e na minha mãe e falou: você vai ter que sentar no último banco. Você não tem liberdade a partir de hoje para nada dentro da congregação. Ali, Irmandade, eu chorei demais, porque grande alegria do meu coração poder tocar o hino, ou cantar, ou pedir um hino, não podia fazer mais nada, Irmandade. A partir daquele momento, isso com 19 anos de idade, Irmandade, eu provei que não tinha pecado de morte para aqueles irmãos, mas eles falaram para mim e para minha mãe: quem me garante que vocês não comprou esse exame, esse laudo médico, Irmandade? E eu continuei indo 2 anos, até os 21 anos de idade. Quando eu chegava na igreja, todo mundo me olhava de cima e embaixo, mais ou menos assim: já vem a pecadora, o que você está fazendo aqui? Irmandade, com 21 anos de idade, eu cheguei na casa da minha mãe após o culto. Eu fiz uma reunião com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, que também toca pistão. No entanto, até hoje, esse dia eu falei para o Léo, ele lembra muito meu irmão. Um dia eu olhei para a direita e a gente se entendia pelo olhar, Irmandade. Ali eu fiquei muito aflita, que eu falei: mãe, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais porque é muita humilhação, eu não preciso disso, ninguém está pagando as minhas contas. E a minha mãe é muito calada. Eu falei: se alguém perguntar alguma coisa para a senhora manda eu vir conversar comigo, porque aí eu vou explicar o que está acontecendo. Aí, Irmandade, na verdade, eu fui para o mundo. Aí sim eu fui para o mundo, aí eu pequei. Não vou mentir para a Irmandade, fiquei 15 anos fora dos caminhos do Senhor. Ali, Irmandade, Deus fez muitos livramentos na minha vida. Eu não vou contar todos, porque são muitos livramentos. Deus não deixou, Irmandade, eu usar nenhum tipo de droga, porque me ofereceram muitas vezes. Uma vez um rapaz me ofereceu numa balada, Irmandade. Eu peguei e falei para ele que todo mundo estava cheirando. Ele pegou e falou assim: isso aqui é para todo mundo. Eu falei: tá bom, eu posso usar do meu jeito? Ele falou: pode. Eu peguei e assoprei aquela cocaína, Irmandade. Aquele rapaz quase me bateu naquele dia. Tinha um rapaz que eu considero como irmão, Marcelo. Ele falou: na minha irmã você não mexe. Então ele me protegeu, Irmandade. Então eu tinha medo de usar esses tipos de droga, porque eu já sou acelerada no 220 normalmente. Imagina eu usando qualquer tipo de droga. Eu tinha muito medo de usar e me viciar, e todo o meu dinheiro ir naquelas drogas, naquilo, Irmandade. Deus me livrou da morte, fez muitos livramentos. Muitas pessoas às vezes puxam a faca para mim, Irmandade. Deus me livrou, não sei como, mas Deus livrou a minha alma. Na verdade, Irmandade, esse testemunho é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para nome de nenhum homem, nem para mim mesmo, Irmandade. Esse testemunho é para edificar a igreja. Porque às vezes nós estamos parados lá fora, pensa assim: Deus não está comigo mais, mas Deus está vendo a gente sim. É nós que desviamos dos caminhos, é nós que afastamos dos caminhos do Senhor, mas Ele nunca nos abandonou. O que eu fazia, Irmandade? Eu pegava meu véu, pegava meu carro, ia congregar ali na Vila Municipal, em Carapicuíba. Eu sentava no meio de todas as Irmandades, porque ali ninguém me conhecia, ninguém ia me olhar diferente como em Jandira. Então, Irmandade, eu ia congregar no Alvorada, onde ninguém me conhecia também, eu ia em Carapicuíba, em Osasco, e Deus nunca deixou de falar comigo, Irmandade, nunca. Então, no tempo certo, Irmandade, um dia uma irmã organista, a irmã Deise de Jandira, ela falou: Rosana,
está tendo um ministério, a congregação tal, vai ter um ensaio regional no bairro do Limão. Eu falei, mas eu não tenho liberdade, eu não posso mais ir na sua igreja. Ela falou, lá você pode sim, porque lá é a obra do amor, é a obra da misericórdia, é a obra de transformação de vidas. Eles estão interessados na sua alma, não na sua vestimenta, no que você fez, o que você deixou de fazer. E, na verdade, eu peguei meu carro e nós fomos no bairro do Limão. Naquele dia era um ancião que estava atendendo o regional, hoje ele é ancião. Ele terminou todo o ensaio, o que eu fiz, Irmandade? Sentei no penúltimo banco lá atrás, porque eu fiquei meio sem jeito, não sabia como funcionava essa obra. Sentei no penúltimo banco, atrás dos músicos, e o irmão pegou e falou, quando estava para terminar aquele ensaio, que ele não poderia terminar o ensaio sem um organista tocar, que ela não tinha tocado. Eu falei assim, esse irmão não está falando comigo, tem muitas irmãs aqui, pode ser outra pessoa. Ele aqui em cima pegou, anunciou meu nome e falou, irmã Rosana, por gentileza, levanta e vem tocar o último hino. Irmandade, aquela hora eu comecei a chorar, Irmandade. Eu fiquei muito feliz, a minha alma ficou muito feliz, porque eu não imaginava isso. E como a gente que conhece a música, tem uns hinos que é mais fácil, outros que são mais difíceis. Ele pegou e falou para mim, Rosana, pede um hino e vem tocar. E eu, como eu sou muito corajosa, Irmandade, eu peguei e falei, eu pedi para ele 4-3-3 e me levantei, vim e toquei. A partir daquele momento eu não saí mais dos caminhos do Senhor e não pretendo sair. E eu voltei do interior de São Paulo faz 4 meses. E hoje eu acredito, Irmandade, que eu não voltei para São Paulo, aqui para Barueri, por acaso. Deus está me usando muito aqui na face da terra e eu peço a oração da querida Irmandade, porque hoje o que Deus me manda fazer, esses dias mesmo eu fui aqui no hospital do Sameb, eu fui fazer uma consulta da minha perna, outro dia eu conto essa obra para a Irmandade também, eu fui fazer uma consulta no ortopedista. Irmandade, eu senti de orar por um rapaz de 16 anos que estava todo machucado, um acidente de moto em cima da cama. A mãe dele chorava, o pai dele chorava muito. E Deus colocou no meu coração fervia, minha alma fervia, falava, ora por esse rapaz. Irmandade, eu fiz a minha consulta, voltei, conversei com a mãe daquele rapaz e falei, eu posso fazer uma oração pelo seu filho? Ela falou, ele está precisando disso. Então, Irmandade, eu peguei na mão dele, na mão da mãe e do pai, eu fiz uma oração ali baixinho, de pé mesmo, no hospital, Irmandade. Eu senti a presença de Deus, aquelas 3 pessoas choraram demais, Irmandade. Eles pegaram meu WhatsApp e falou que vai vir fazer uma visita para a gente. E depois ele falou que o rapaz já foi liberado do hospital. Então, esse é o motivo, Irmandade, de eu estar levantando e agradecendo a Deus hoje. Peço a oração da querida Irmandade, irmão N, peço perdão pelo tempo que eu tomei da querida Irmandade também. Ore a Deus para mim, pelo meu esposo, o qual ele está atendendo a obra ali em Amador Bueno. O inimigo está se levantando grandemente contra a gente, mas o nosso Deus é mais forte do que ele. Ele levanta uma vez e vai cair várias vezes, porque o nosso Deus é maior. Isso, Irmandade, é para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês nunca desanimem, sempre tenham fé. Fé, porque Deus aparece onde a gente menos espera. Esse é o motivo de estar agradecendo a Deus. Eu, nas minhas fortes orações, não vou esquecer nenhum de vós da minha família CCA, que é hoje, tanto Alphaville como Itapevi, onde Deus dê a graça de congregar também. Agradeço a Deus por essa força, só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Irmã Rosana, não vai falar o dia do culto, não vai falar o endereço, não vai falar o horário? Irmandade, Amador Bueno é aqui em Itapevi. Assim, o endereço é uma rua sem saída. Então, ela fica na René Benedito Pereira. Então, vocês passando na rodovia, já vê a igreja bem em cima. Se vocês me chamarem no WhatsApp ou a gente, eu mando para vocês no Google Maps, não tem erro. É todas as sextas-feiras, às 20 horas, começa o culto. E Deus está nos abençoando grandemente lá. Eu sempre posto no grupo que tem de Itapevi. E Deus está abençoando, e graças a Deus, Deus prometeu pela sua palavra lá no interior de São Paulo, usou de 2 servas de Deus, que falou que a linha Amador Bueno ia ter um grande povo. Isso eu não tenho dúvida, Irmandade. E Deus já está mostrando para a gente. Isso é o motivo de estar agradecendo a Deus. E convida toda a Irmandade, tanto de Alphaville como os que estão na live, para nos visitar todas as sexta-feiras, às 20 horas. Que a grande vai ser a alegria do meu coração, a maior alegria vai ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Agora tá bom, né? Tá bom. Agora ficou top. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado.
levanto primeiramente na presença de Deus, segundo dessa querida irmandade, para pagar alguns votos que eu tenho feito na presença de Deus. Como bem muitos sabem, tenho trabalhado na área hospitalar e não sei se por felicidade ou por infelicidade não estou conseguindo vir congregar muitas vezes, mas não tenho deixado de assistir às lives e quando Deus permite eu estou dando oportunidade de estar vindo congregar. Um dos votos assim que eu venho pagar é, primeiramente, para uma família que Deus permitiu que nós entrássemos aqui, que quando a gente estava num período muito complicado da minha vida, a gente começamos a acompanhar a rádio e de um convite do irmão Rodrigo para minha esposa ali que ela estava acompanhando, viemos conhecer essa obra e quando a gente veio conhecer essa obra, a gente foi recepcionado por 3 pessoas muito, muito amorosas, né? Todos os irmãos, mas tem 3 pessoas que a gente cria um carinho muito grande, que foi o irmão Marquinho, a irmã Cátia e a irmã Mara. E eles foram uma família para nós, que a gente recebeu com um abraço tão gostoso, que a gente estava necessitado daquele período. A gente precisa muito de Deus, mas essa coisa humana do amor que a gente recebeu aqui foi muito grande. E eu orava muito, porque depois a gente foi criando um laço muito próximo, e eu orava muito por Marquinho, para ele, que Deus desse a oportunidade de abrir essa porta de emprego para ele. Porque a gente sabe como que é ser um pai de família, as necessidades, e a gente sentia aquela aflição dele poder voltar à área dele. E era algo que eu sempre apresentava em minhas orações, em um dia que, se Deus fizesse essa obra, eu não ia me envergonhar de levantar e agradecer ao nome do nosso Deus. Outro foi o irmão Wayne, que a gente, falando pelo WhatsApp, ele me passou o caso da cunhada dele, e por esses tempos atrás, eu fiquei sabendo da libertação que Deus fez na vida dela. Então foi uma parte também que eu quero agradecer muito a Deus. E da mãe do meu genro, Leonardo, também, que quando ele falou que estava muito ansioso, muito angustiado por conta da cirurgia que a mãe dele podia fazer, mas pela honra e glória de Deus, ela não vai ter necessidade de fazer aquele tratamento, né? Então é motivo de felicidade, tem muitas coisas. Agradecer pelo casamento da minha filha, porque Deus abençoou um servo de Deus na vida dela. Deus preparou todas as coisas, mandou os anjos certos para cuidar dessa parte para eles. Enfim, são tantas as coisas que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Eu peço a oração para a querida irmandade, que eu possa estar vindo congregar mais, se Deus permitir, e eu creio que Ele vai permitir, todas as vezes que eu puder. E ore por nós, que a gente também, nas nossas orações, não vai esquecer de todos vós. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Quero também agradecer a Deus, irmãos, pela sorte de estar caminhando junto a todos vós. Quero agradecer que desde a minha infância, irmãos, quando eu nasci, minha mãe já era crente. E nos criou. Meu pai caminhou só 4 anos, aí entrou no vício da bebida, deixou. E minha mãe conseguiu criar eu e mais 6 irmãos dentro da igreja. Muitas orações ela fez por nós. Quando nós estávamos doentes, nós chamávamos: mãe, vem aqui, ora para mim, coloca a mão, que está doendo aqui. Ela orava e Deus assim, você sabe aquela dor. Quero agradecer, irmãos, que com 16 anos de idade, eu fui batizado nas águas. Depois de 2 anos, o Senhor selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Esta joia tem sido a minha ajudadora. Tem estado comigo na hora das lutas, das aflições, das angústias. O Senhor tem estado ao nosso lado. Quero agradecer, irmãos. É muita obra que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Sou pai de 5 filhos, todos casados. Já tenho 14 netos, 3 bisnetos. Todos, irmãos, servem a Deus. Quero agradecer a Deus, irmãos, que eu fui
de uma determinada denominação por 53 anos. Um dia, irmãos, depois desse tempo todo, trabalhei muito nessa igreja. Levantamos várias igrejas, irmãos, no Nordeste, ali em João Pessoa, na Paraíba, no arredores. Irmãos, quando nós chegamos naquele lugar, não tinha nenhuma igreja. Irmãos, quando nós saímos de lá, no ano de 98, já tinha 10 igrejas levantadas, pela honra e pela misericórdia de Deus. Irmãos, quero agradecer o Senhor, que vindo aqui para São Paulo, meu filho, eu tinha um dos meus filhos, irmãos, que o Senhor já recolheu agora nessa pandemia. Irmãos, ele tocava na igreja lá. E ele foi casado e o seu casamento não deu certo, irmãos. Aí ele acabou o casamento e desfez tudo na lei, tudo direitinho, de acordo com a lei. E ele casou novamente pela lei também, irmãos, tudo direitinho no papel, irmãos. E quando ele chegou aqui, ele só queria tocar na igreja aqui. E os irmãos pediram a carta para ele ligou lá, o irmão mandou a carta, mas eles criaram problema, irmãos. Meu filho não pôde tocar. Bendito é o Senhor. Ele ficou muito triste, irmão. E eu também, como pai, fiquei muito abalado, porque meu filho só queria tocar na igreja. Ele não queria ministério, não queria ser ancião, nem cooperador, não queria ser nada, ele queria só tocar. Bendito é o Senhor. E não deixaram meu filho tocar, irmãos. Bendito ele, ficou triste, e o cooperador chegou nele e disse, você é adúltero, você não pode tocar. Mas como? Eu fui casado, desfiz o casamento na lei, tudo direitinho. E agora, por que eu sou adúltero? Você está chamando minha esposa de mulher da vida? Eu sou adúltero? Aí, irmãos, ele ficou muito triste, irmão. Chegou em mim chorando e falou a situação. Eu disse, meu filho, vamos ficar em paz. Fica em paz, Deus tomará conta. Aí nós fomos, irmãos, ali em Mogi Guaçu, fomos visitar a CCA lá. E nós sentimos, irmão, quando nós vimos o irmão, parecia que já fazia muitos anos que eu conheci, e ali Deus fez a obra, irmãos, e nós ficamos congregando com os irmãos. Eu moro ali em São José do Rio Pardo, ali tem a obra na minha casa. Irmãos, nós ali se reunimos, irmãos, e o Senhor está fazendo a obra, segurou a minha família, segurou nós ali, estamos ali, irmãos, pela fé que uma vez foi dada aos santos. O homem desprezou, mas Deus não nos desprezou. Bendito é o Senhor. Irmãos, peço as vossas orações, ore a Deus por nós ali, estamos ali construindo um salãozinho para agregar aos irmãos. Irmãos, 84 metros de construção, assim ao lado da minha casa, meu terreno é grande, irmãos, então nós estamos fazendo o salão do lado da minha casa. Peço aos irmãos, nós estamos fazendo com recurso próprio, bendito é o Senhor. Muitas vezes aperta, mas o Senhor se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Bendito é o Senhor. Tenho fé no Senhor, que ali o Senhor vai levantar essa bandeira bem alta e o nome de Deus vai ser glorificado naquela cidade. Temos enfrentado muita luta, irmãos. Dos contra lá, tem trabalhado para derrubar nós, mas é o Senhor que firmou nós nessa rocha. Peço as orações dos irmãos. Estou aqui com a minha esposa, minha filha está conosco. Irmãos, tinha muito desejo de conhecer aqui, só tinha visto pela live, né, irmãos? Eu não conhecia aqui, então estou alegre, estou contente, porque saímos de lá bem cedinho, 7 horas da manhã nós saímos de lá, chegamos aqui um pouco atrasado, porque andamos errando aqui um pouco, mas estamos aqui, dando glória a Deus. Peço as suas orações. Essa noite tivemos culto lá, o Senhor nos abençoou. Mandou, irmãos, a palavra
Acho que todas as crianças sabem a palavra que Deus mandou essa noite, 23 de Salmo. Irmão, o Senhor falou que Ele é o nosso pastor e nada vai faltar para nós. Não vai faltar nada, irmão, para nós. Só que nós temos que ter Ele como pastor para nós. Bendito é o Senhor. É o que o Senhor traz, irmão, de testemunhar. Quero levar a saudação dos irmãos para saudar os irmãos. Sábado vai ter culto lá, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por esta grande força. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse culto. E quero agradecer também, não só o Max, mas a toda a igreja que orou por mim, pela porta de emprego. Deus é tão bom que eu estava em Itapevi e a partir de segunda-feira vou trabalhar aqui em Barueri. Então Deus é maravilhoso. Mas irmãos, me perdoa, irmão N, mas eu quero pedir essa oportunidade que Deus colocou no meu coração, porque o Max falou de oração e a oração é poderosa mesmo. Quando a gente ora um pelo outro, Deus ouve, Deus ajuda e as coisas acontecem. E eu gostaria carecidamente que a igreja orasse pela minha mãe, que ela está com o princípio de Alzheimer, e é tão doloroso a gente conversar com ela e passar alguns segundos ela fazer a mesma pergunta, né? E eu preciso muito que a igreja me ajude em oração para que Deus possa curá-la, porque talvez para o médico seja impossível, não tenha cura, mas para Deus nada é impossível. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Deus seja louvado. Amém. Estou na presença de Deus e da querida Irmandade para agradecer a Deus por tudo bem que o Senhor tem feito na minha vida, por ter se comprazido da minha alma. Há 44 anos o Senhor tem me chamado nas águas do batismo e tem me firmado na rocha até o presente momento. Graças dou a Deus pelo esposo, pelos filhos, netos que o Senhor tem preparado para nós. Em tudo dou graças a Deus, querida Irmandade, dou graças a Deus. Por quanto no tempo certo o Senhor também tem selado a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Eu também tenho um grande desejo de conhecer aqui o Alphaville, porque eu só conheço pela live. O servo de Deus aqui, prazer, irmão. Tenho um prazer enorme, porque sempre vejo só o irmão e o irmão Rodrigo. E aqui estamos na sua presença e na presença da querida Irmandade. Também dou graças a Deus que o Senhor tem nos trazido ali de São José do Rio Pardo. Tá? E ao meu retorno quero ser portadora das saudações para saudar aquela Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Querida Irmandade, o Senhor tem me chamado na sua graça, na graça do Senhor Jesus, nos anos de 77. E até o presente momento estou aqui de pé, dizendo que Deus é bom na nossa vida. O Senhor tem feito maravilhas, sempre teve a obra de Deus na nossa casa, ali em João Pessoa, sou de João Pessoa, e ali o Senhor permaneceu 12 anos na nossa casa até ir para a igreja. E agora, eu falei assim, quando começou agora na nossa casa, eu falei para o meu esposo assim, Senhor, há tantos anos atrás, eu era novinha ainda, e ele também, e o Senhor colocou a obra de Deus na nossa casa, querida Irmandade. E ficou por 12 anos, 2 vezes na semana, culto na nossa casa. Eu digo, e agora eu já com 66 anos, eu já estou idosa, ele também com 71, mas o Senhor achou graça de colocar a sua obra novamente na nossa casa, e eu peço ao Senhor Deus que nos dê força, que se assim seja na nossa vida. Então, nós, meu esposo, a gente fez nossa casa e fez uma área atrás, onde ia ser a área de churrasqueira. A gente pensava, deu tudo diferente. Também fizemos um quartinho, o quartinho de colocar coisa. Aí chegou meu irmão de João Pessoa, tomou esse quartinho com banheiro, e onde era a churrasqueira, ninguém colocou a churrasqueira, porque a obra de Deus ficou lá. E agora o terreno juntinho da nossa casa está sendo feito, vai caber uns 100 irmãos, até o Senhor preparar aonde nós vamos congregar, e por enquanto estamos lá. Então, irmãos, tem muita obra, muita libertação. O Senhor ressuscitou meu filho já morto, 2 anos de idade, e o Senhor deu vida para ele, já com o óbito na mão, e orei ao Senhor com uma grande aflição naquele hospital, e o Senhor deu vida para o meu filho. Não vou contar muito, senão vai tomar o tempo. Outra vez eu venho aqui contar mais testemunho para a querida Irmandade. E eu dou graças a Deus, irmão, porque meu filho já congregou aqui, é o Railson,
E ele está com 37 anos, casado, tem filho. Eu dou graças a Deus porque a libertação do nosso Deus na nossa vida é maravilhosa. Então Deus é muito bom na nossa vida. Não deixar o nosso Deus por nada nessa vida. Ele não nos deixa, Ele está sempre conosco em todos os tempos. Assim acontece certas coisas na nossa vida, querida Irmandade, que o homem coloca na nossa vida, mas o Senhor Deus não desiste em nenhum momento de nós. Então, convido a todos nós para ir ali em São José do Rio Pardo. Já moro aqui em São Paulo há uns 20 anos. Sou paraibana, sou de João Pessoa, toda a minha família é de lá. Meu esposo é paranaense, mas nós estamos há 20 anos já aqui em São Paulo. Ali em São José do Pardo, dia que o Senhor Deus preparar de ir congregar, na rua Osório Marcelino de Oliveira, 106. Aí em São José do Rio Pardo. Estão todos convidados, dia que Deus preparar, estamos lá esperando. É no sábado. No sábado. Por enquanto, né, irmão? Até Deus preparar um lugarzinho, acho que vai ter umas 2 vezes na semana. Tá? De 7h30. Tá bom? Tá, Deus abençoe a todos, tá? E fica assim o convite. Eu agradeço a Deus por tudo e Deus seja louvado. Amém. Santo Senhor. Deus seja louvado. Irmãos, agradeço a Deus no dia que Ele me chamou nessa graça santa, ter me conservado firme de pé até o presente momento também. Também agradeço que no tempo certo tenha separado uma das suas filhas para ser a minha esposa. Irmãos, em rápidas palavras, agradeço a Deus por uma ação que Deus fez com meu pai. Né, por esses dias, infelizmente, meu pai ele é autônomo, mas infelizmente ele teve que fechar um restaurante que ele tinha. As portas se fecharam na vida dele. E ele também tem alguns recursos para conseguir ganhar dinheiro. E ele estava passando uma prova muito grande material e espiritual por consequência. Porém, com o tempo ele começou a vir congregar conosco, se alegrou na praça espiritual. O espiritual ele ficou ok. Mas o problema é o seguinte: como ele perdeu o restaurante, ele tinha algumas ações na justiça, ele tinha que resolver, que inclusive estão em andamento. Porém, por esses dias, Deus tocou no coração de um anjo e ajudou ele a pagar as dívidas que ele tinha aberto. E ele estava desesperado, não tinha como pagar. Então esse é o motivo aí de eu levantar e agradecer a Deus. Deus sempre nos resgata quando precisamos, né? Então peço oração por ele, por mim, pela minha família, para que melhor nós possamos servir a Deus na face da terra. Em nossas orações, a gente vai apresentar a todos vocês também. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, dos anúncios que temos a fazer à igreja, são dos cultos online que acontecem de segunda a sexta, às 10, 14 e 20 horas, ao sábado, 10, 14, 16 e 20 horas também, e aos domingos, 10, 14 e 18h30. Os cultos presenciais, domingo, hoje, 10 da manhã e 18h30, terça-feira, 14 horas, quarta-feira, às 20 e sábado, culto só com as irmãs, às 10 horas da manhã. O Senhor tem abençoado o culto das irmãs. Ontem teve culto das irmãs à noite em Itapevi, tem tido culto das irmãs também em Guarulhos, também em Campo Grande, no Mato Grosso, tem tido culto das irmãs. Quem sabe vai ter culto, a serva de Deus vai presidir culto lá em São José do Rio Pardo também, e o Senhor vai fazendo a obra. Em Amador Bueno, as irmãs precisam trabalhar, né? A obra de Deus não seria perfeita se não fosse as mulheres. As mulheres são cheias do Espírito Santo. Onde elas passam, o Senhor faz sinal, porque elas têm fé, elas oram, elas buscam, elas intercedem, e o Senhor faz obra no nosso meio. É assim? Hoje haverá unção da igreja, nos preparando para a Santa Ceia. Nossa irmandade que está nos acompanhando pela internet, convidamos que possam também participar dessa bênção. Separa um pouquinho de azeite. A unção, irmãos, nós temos algumas pessoas têm muito medo da unção, por ser uma coisa muito difícil, que precisa ter um preparo. A unção na Bíblia é uma consagração. As pessoas no Antigo Testamento, elas consagravam objetos, coisas, pessoas. Sempre que alguém fosse instituído para uma obra na terra, eles eram ungidos. E hoje nós, mais uma vez, com a ajuda de Deus, seremos ungidos porque somos consagrados ao Senhor.
na nossa vida cotidiana, na nossa casa, na nossa família, que possamos transparecer a luz de Cristo para todos aqueles que estão junto a nós. Hoje haverá ensaio de orquestra às 16 horas nesta congregação. Segundo os testemunhos que já ouvimos, o Senhor tem falado com as nossas almas, mas vamos cantar o hino 433, aguardando a palavra. Glória a Deus. Que bênção. Hoje, o culto das 14 horas, antecedendo ao ensaio, também será presencial. Então, quem está na igreja, quem tem um amigo, quiser ligar, chamar, convidar, trazer, já fica o dia inteiro em comunhão com a Senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como é o nome do irmão de Rio Pardo? Ivonir. Irmão Ivonir. E a esposa do irmão? Ivonir e a irmã Santina. Na última oração, irmãos, se eu esquecer, os irmãos nos lembrem. Hoje é aniversário do irmão Saulo, que vai atender o culto das 14 horas. Também iremos apresentar a vida do irmão Saulo, iremos apresentar a vida do irmão Ivonir, da irmã Santina, nessa obra que eles estão fazendo ali em Rio Pardo. Também vamos apresentar novamente o irmão Isaac. Se o irmão Isaac precisava de alguma confirmação, Deus mandou lá de Rio Pardo hoje, uma obra começando na casa dele. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias
no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, iremos ler no capítulo 9. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, daremos início à leitura a partir do verso 17, iremos ler até o primeiro verso do capítulo 10. Quem não tem a Bíblia, aqui na igreja ou nos acompanhando pela internet, preste bem atenção na leitura para ter interpretação do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa do teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por quê, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espada a que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião. Dizendo eu, tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada. E sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora e te farei ouvir as palavras de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Querida igreja, querida irmandade, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que nós viemos buscar, aquilo que o Senhor quer responder. Aqui lemos uma parte pequena da história de Saul, quando ele foi escolhido por Deus para ser ungido rei sobre Israel. À época dos acontecimentos, Israel não tinha rei. Israel era governado por juiz, por sacerdote, na pessoa do profeta Samuel. Só que o povo pedindo um rei, o Senhor concedeu a petição e escolheu um jovem formoso, alto, de um aspecto, era o mais alto, é o que mais se destacava entre o povo dele, conforme está escrito as Escrituras. E aquele jovem
não tinha se preparado para ser rei, não tinha ideia do que seria ser rei, porque era um povo governado por Samuel, e era um povo que Saul era de uma cidade pequena, e ele sabia que Samuel, aqui como quando fala vidente, é profeta, ele sabia que tinha um profeta. E quando perdeu-se alguns animais do pai de Saul, o pai dele pegou o principal servo que ele tinha, dentre vários que eles tinham na época, pegou o mais importante, o mais velho, o principal, e fez com que acompanhasse o filho dele, Saul. E falou assim: vai e busque os animais que se perderam. E está escrito aqui na palavra que o jovem Saul, ele andou por diversos lugares, subiu montanhas, desceu por vales e não encontrava mais os animais que haviam se perdido. Aí ele falou para o moço dele, falou: vamos voltar porque além de perder os animais, agora meu pai pode ser que esteja chorando pela perda do filho. Então vamos voltar e vamos dar por perdido. Mas o servo falou assim: não, calma, aqui numa cidade vizinha tem um profeta, vamos lá pedir uma orientação para o profeta. Ele falou: tá bom, vamos. Só que quando eles decidem isso, eles estão dando a última volta, a última cartada, já estão desistindo do projeto deles. Só que lá, junto ao profeta, Deus já tinha se mostrado para ele e falou assim: vou mandar vir na tua direção o rei de Israel. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele jovem, irmão, estava indo sem muito compromisso, querendo só voltar para casa, já tinha dado por perdido, mas falou: vamos lá ver o que o profeta fala de nós. E era dia de eles subirem um monte para sacrificar ao Senhor. E o lugar onde eles sacrificavam, irmãos, a principal parte da oferta, da comida, era para o sacerdote, era para Samuel. E Samuel, encontrando Saul, encontrou ele, se apresentou como sendo quem ele procurava, mas falou: venha que você vai jantar comigo. Mas Samuel, um homem já de idade, um profeta escolhido por Deus, nasceu, foi ficar no templo, um homem separado por Deus, um homem que todos tinham receio de fazer alguma coisa errada perto dele, porque ele era a autoridade espiritual e a autoridade daquela sociedade em que eles estavam inseridos. Samuel, por certo, gozava de muito respeito, mas como Deus já tinha despertado nele que ele haveria de ungir aquele jovem, ele já não falava mais com um menino, ele falava com o rei. E ele deu honra para aquele jovem, de maneira tal que aquele jovem se constrangeu, de maneira tal que aquele jovem perguntou: mas por que você fala assim comigo? Usa dessas palavras, sendo eu da menor população, da pequena tribo de Benjamim. Mas, irmãos, às vezes nós não sabemos o que é que o Senhor quer falar com nós, mas o Senhor desperta os corações para que você possa ser honrada na terra, porque o Senhor conhece o que Ele quer para a tua vida, para as nossas vidas. A palavra do Senhor hoje, irmãos, nos lembra desse acontecimento. Ele teve lugar de honra junto ao sacerdote, junto ao profeta, dormiu nos aposentos junto ao profeta. Na madrugada, eles saíram no pátio e o profeta chamou ele, acompanhou ele até a saída da cidade e não despediu ele vazio. Ele pediu que o moço fosse à frente e ali ele consagrou aquele jovem como rei de Israel. Ele ungiu, assim como todos nós seremos ungidos hoje com a ajuda de Deus. Saul foi ungido e o Senhor transformou a vida daquele homem e a vida daquela nação. O que acontece depois na vida de Saul, que no futuro ele vai se afastar dos caminhos do Senhor, é pelo livre-arbítrio que há em nós. Então, que o Senhor, quando nos abençoa, que possamos manter as nossas bases sólidas, firmes, nos caminhos do Senhor Jesus, nos caminhos da misericórdia, nos caminhos do amor. É fato que quando um homem
é tomado de algum tipo de poder, algum tipo de honra. Às vezes ele não usa de maneira correta aquilo. Vimos hoje o testemunho do servo de Deus, vimos o testemunho da serva de Deus. Por quê que nós ouvimos? Porque tem necessidade na igreja. O homem pode errar, mas o Senhor não vai errar na tua vida. E há entre nós, irmãos, na internet, na congregação, na igreja, há entre nós um povo. E há necessidade no meio de nós. E você trouxe uma última esperança, você trouxe uma oração despretensiosa porque a tua fé já foi embora. Hoje o Senhor fala, o que você veio buscar já está resolvido. Mas assim como o Senhor foi com Saul, hoje o Senhor te consagra para uma grande obra na terra. A palavra do Senhor, irmãos, não tem como mudar de direção, não tem como mudar de caminho. A palavra do Senhor hoje vem para falar que é tempo novo. Irmãos, aquele jovem, ele por certo não era o mais velho dentre os filhos do pai dele. Por certo, ele devia compromisso para o pai. Ele conhecia o mundo dentro do ciclo da família dele, do ciclo da plantação, da lavoura, dos animais, de cuidar. Era acordar de manhã, cuidar de tirar o leite de um animal, cuidar das ervas daninhas, se proteger das feras. Os irmãos estão entendendo? Só que Deus fez um plano novo, colocou ele como rei. O assunto já não era mais cuidar de animal, o assunto era cuidar da nação, era proteger das guerras, era ser vitorioso nas batalhas, era o Espírito de Deus falar com ele face a face. Você está preparado, irmão? Está preparada, irmã, para sair do seu meio que você vive, que você acha que está tudo certo, está tudo bem, mas o Senhor fala, isso é nada perto da onde o Senhor vai te colocar. Vamos nos preparar, irmãos. Hoje o Senhor fala de unção, hoje o Senhor fala de consagração, de transformação, de mudança de cativeiro, de mudança de futuro. Ele deixou as roupas que ele vestia para usar roupas reais. Ele deixou de viver onde ele vivia para viver onde mora o rei. Ele deixou de acompanhar o pai para ser acompanhado pelos anciães, para ser acompanhado pelos profetas, para ser acompanhado pelo povo. Ele falava, era vida? Era vida. Ele falava, é morte? Era morte. Irmãos, o Senhor está colocando nas tuas mãos poder. Hoje o Senhor está colocando na tua mão a força. O Senhor está colocando na nossa mão o poder que vem do alto. Saiamos daqui da congregação, da igreja nessa manhã, certos que o que nós viemos buscar, o Senhor já resolveu. Os animais já se foram achados. Não turbe o teu coração. Está na mão de Deus, está tudo resolvido. Agora, se prepara, porque o Senhor vai transformar a tua vida. O Senhor vai transformar a tua igreja. O Senhor vai transformar a tua família. Está preparado, irmão? Para ser autoridade onde você passa? Está preparado? Você vai atender um culto e uma multidão vai te acompanhar? O que vai falar o anjo do Senhor? O que vai falar a anjo do Senhor? A irmã, a serva de Deus? Está preparado? Onde você passar, vai falar assim, aí vem o servo do Altíssimo. Irmãos, os irmãos tenham certeza que a revelação de Deus para essa palavra veio não por homem, mas veio porque você precisava ouvir esse conselho. É uma sentença, é uma marca. Hoje é o dia que o Senhor transformou a tua vida. Todos nós carregamos aflições, todos nós carregamos medos, incertezas, frustrações. Esse jovem também carregava. Ele tinha medo de desagradar o pai. Ele precisava construir a família dele. Ele era homem, como nós somos. Como as mulheres são, têm os sentimentos de mulher. As meninas, as jovens têm sentimento de jovem. Os meninos também, da mesma maneira.
Ele era um menino. Mas o Senhor pegou o menino e colocou sobre ele o selo da benção. Ele colocou sobre ele a coroa de rei. Os irmãos estão preparados? As irmãs estão preparadas? Não tem idade, irmãos. Não tem idade. Hoje o Senhor pegou a tua petição, está resolvida, está nas mãos do Senhor, e você volta com uma vida nova na presença de Deus. É transformação. Eu não sei como vai ser na sua vida, que essa palavra possa me alcançar também. Estamos prontos para que o Senhor use-nos na terra. Está pronto, irmãs? Para que o Senhor te use? Está pronto, meus irmãos, para que o Senhor te use? Vá, que o Senhor é contigo. Seja ungido e ungida para uma obra nova na terra. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o prazer é que o irmão Ivonir agradecesse o culto, mas nós vamos orar pelo servo de Deus. Nós vamos orar pela vida de irmão Saulo. Se os irmãos permitam que eu faça a oração de agradecimento, juntos, em comunhão, busquemos a face de Deus em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, com os nossos joelhos prostrados, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo e por esse mesmo nome está sendo encerrado. Graças te damos, Senhor, que desde antes do começo do culto, a presença do Teu Santo Espírito já estava no meio de nós. Graças te damos pela Tua visitação, pela manifestação do Teu poder no nosso meio, pelos hinos, Senhor, que foram entoados em memória da Tua santidade. Graças te damos, Senhor, pela oração que deste ao Teu servo, Pai amado, que temos certeza que alcançou o trono da Tua glória também. Te somos gratos, Senhor, pelos testemunhos que vieram, Senhor, como edificação à Tua igreja, Senhor. Permita, Pai, que nunca nos esqueçamos que Tu é Deus que edifica, não é Deus que destrói. Tu é Deus que aconselha, Tu é Deus que traz para junto, Senhor. Tu não é Deus, Senhor eterno, que afasta, que mata. Ó Deus de misericórdia, que tenhamos essa certeza todos os dias das nossas vidas, ó Pai amado, que Tu é Deus que nos ama e cuida de nós, ó Pai amado. Tu limpa nossas feridas, troca nossas vestes, unge-nos para uma obra nova na terra, Senhor, porque Tu tens plano para nós, para a vida eterna, Senhor. Não é plano para um dia, não é plano para um mês, não é plano para um ano, mas Tu é Deus, Senhor eterno, que nos unge para sermos salvos, ó Pai. Graças te damos pelos testemunhos que Tu tens nos dado, Senhor. Graças te damos por tudo nessa manhã, Senhor. Maiormente te somos gratos pela Tua santa e bendita palavra, Pai. Senhor, nós trouxemos nossas aflições, nós trouxemos nossas necessidades, pedimos pelos nossos filhos, pela nossa parentela, pelos nossos amigos, ó Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. A Ti entregamos as nossas vidas, Senhor. A Ti entregamos a vida da nossa família, Senhor. Todos os nossos pertences, todos os nossos afazeres, Senhor. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. A Ti entregamos todas as coisas, Senhor. Não há mão melhor, não há lugar melhor para confiarmos a nossa vida. Não há, Senhor eterno, como confiarmos os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos medos, em lugar melhor que não for no trono da Tua vontade, Senhor. Faça a Tua obra na nossa vida e o Teu nome será glorificado. Nós te apresentamos, Senhor, a profecia dessa palavra que veio falando e que hoje é dia de transformação, de abrir vida nova, Senhor. Tempo novo na vida do Teu povo, tempo novo na igreja, tempo novo na família, tempo novo na fé, tempo novo no ministério. Senhor,
Cumpra a tua palavra na nossa vida, pelo amor do teu santo nome. Unja-nos, Senhor, desde o que fala até aquele que ouve, o menorzinho até o mais velho, Senhor. Que todos possam ser ungidos como reis e sacerdotes nessa manhã, Senhor. Fala na nossa boca, Senhor. Permita que na nossa cabeça possa brilhar a luz do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, apresentamos esse momento, nessa oração, Pai eterno, o nosso querido irmão Saulo, Pai eterno, que tem tanto trabalhado na tua obra. Hoje ele faz anos, é aniversário dele, Senhor. Dá um presente na vida dele, pelo amor do teu nome. Permita que ele possa gozar com a família dele a tua bênção, Senhor, a tua paz, a tua justiça, todos os dias que ele viver na terra, Pai. Que seja uma vida longa e próspera na vida dele também, pelo amor do teu nome. Apresentamos mais uma vez o nosso irmão Isaac, ó Pai amado, que abriu a tua casa, Senhor, para uma obra nova na casa dele. Senhor, prospera essa obra, prospera esse movimento. Abre, Senhor eterno, as portas do céu para abençoar a vida do teu filho também. E apresentamos ainda, Senhor eterno, nosso irmão Ivonir, irmã Santina, ó Pai amado, que vieram de tão longe, Senhor, para congregar conosco, estão fazendo a tua obra na casa deles, Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós te pedimos, nós te invocamos nesse momento, Senhor, que os teus anjos façam morada na casa deles, Senhor eterno, que os teus anjos, Senhor eterno, venham com bandeja, Senhor, atendendo a todas as necessidades dos seus filhos, na vida dele, na vida da irmã Santina, na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos, Senhor, que a tua bênção e a tua misericórdia possa passar de geração em geração na vida dessa família. Graças te damos por tudo quanto tu tem feito na nossa vida, Senhor, e abençoe essa família, abençoe essa igreja, e o seu nome será glorificado. Isso tudo pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Criador. Na frente dos bancos, irmãos, irmãs, nós temos os envelopes que a igreja pode fazer a sua oferta, dar a tua contribuição. Todo fruto do amor dessa irmandade volta em benefício da própria igreja. Nós gostaríamos que todos abrissem o coração nessa manhã para essa boa obra também. Nós reforçamos os convites, reforçamos que a igreja possa participar. Quem precisa participar com cartão de crédito e débito, basta se dirigir à portaria, porque, irmãos, tem mistério nas ofertas. Nós usamos a oferta da Irmandade para a manutenção do templo, manutenção da igreja, atendimento dos necessitados, mas o Senhor conhece o íntimo do coração de cada um. E é aí que está o mistério das ofertas. O Senhor conhece o teu desejo, o Senhor conhece a tua dedicação. Não somente nas ofertas, é verdade, mas também no louvor, na comunhão, na oração, na glorificação, na frequência aos cultos. O Senhor, irmãos, reconhece quando tem um filho, uma filha que é dedicado em honrar Ele na terra. Enquanto os servos e as servas de Deus estão participando das ofertas ali na portaria com a máquina, quem se sente? Irmão Ivonir, chama um hino de agradecimento para nós. 169? 69. Hino 69, vamos deixar ele preparado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom encontro, né, irmãos, na vida de Saul. Vai procurando a sorte dos animais e volta com a coroa de rei.
não sabia quem era profeta, não conhecia ele, não sabia que existia essa condição, e ele voltou com a vida dele transformada. Uma bênção, né? Glória a Deus. Que essa bênção esteja sobre a vida da igreja. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas, irmãos? Altíssimo Deus, eterno Pai, a Ti elevamos a nossa voz em agradecimento pelo fruto do amor da Tua igreja, que não, Senhor eterno, não oferta por costume, mas oferta como sacrifício vivo na Tua presença. Abençoa de onde saiu o fruto do amor, que nunca venha a faltar, mas que tenha para emprestar em abundância. Senhor eterno, se falta paz, se falta união, da mesma sorte, abençoe a cada um pelo amor do Teu nome. Aos nossos irmãos que não puderam ofertar, ou que para estar nesse culto já foi uma oferta viva, nós Te pedimos, Senhor, abençoe de grandissimamente, para que eles possam testificar os Teus favores na vida deles sempre, todos os dias em que viverem. Permita que onde for usado o fruto do amor da igreja, possa haver, Senhor eterno, a manifestação do Teu poder também. Tudo isso pedimos, rendemos-lhe graças. Em Jesus nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Hino 69.
Aleluia. Glória a Deus. Só um lembrete, irmãos, que nas nossas orações sempre lembremos de apresentar a filha da irmã Isabel e a mãe do nosso irmão Marquinhos, irmã Rosalina, para que o Senhor possa reedificar todas as coisas na vida delas também. Tá bem assim? Recebamos todos, querida Irmandade, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.